Glória a Deus, que a paz seja com todos. Eu quero falar sobre a palavra ira. Está aqui, ó, essa palavra aqui. Mas gostaria de falar primeiro em três idiomas. Primeiro no grego. No grego é tomos, ira. Aqui é em aramaico, regaz, escrevi aqui em aramaico. E aqui em hebraico é chará. Essas três palavras está fazendo menção da palavra ira, correto? A Bíblia fala em Efésios capítulo 4, versículo 26 ao 27, diz: irai-vos, mas não pequei, não coloquei o sol sobre a vossa ira. Em Gálatas capítulo 5, versículo 20, fala que a ira faz parte da obra da carne. Interessante. Em Gênesis capítulo 4, versículo 5, aqui fala quando Caim trouxe a oferta diante de Deus, e a Bíblia diz que Deus rejeitou a oferta de Caim. Rejeitou. E a Bíblia fala que o semblante de Caim, ele descaiu o semblante. Ele ficou irado e o semblante dele descaiu. Irado. A palavra ira é uma coisa muito interessante, que se ela não houver controle, ela vira uma cólera desenfreada. A pessoa perde, às vezes, o sentido das coisas. Você vê que, às vezes, nós temos 5 sentidos do corpo. Aristóteles dizia que nós temos 5 sentidos do corpo, mas a Bíblia já fala sobre isso. E um dos sentidos do corpo que nós temos é a audição. E a Bíblia fala no Salmo 62:11. Uma vez disse Deus, 2 vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Marcos capítulo 5 fala que a mulher do fluxo de sangue ouviu falar de Jesus. Então, quando a pessoa está com ira, um dos sentidos do corpo que fica amortecido é a audição. Você pode reparar quando a pessoa está com muita ira, muita raiva, você chama pelo nome, chama e ela não atende, porque por causa da ira que sufoca a audição, né? Fica uma coisa assim, fica assim, adrenalina muito alta e a pessoa fica numa cólera, numa ira desenfreada e acaba cometendo alguns delitos, como a gente vê por aí nas reportagens, nos jornais, etc. Olha, a Bíblia fala aqui em Gênesis capítulo 4, versículo 5, quando Caim, Deus rejeitou a oferta de Caim, a Bíblia fala que ele irou-se, mas irou-se fortemente. Estudiosos, sábios rabinos dizem que, nesse momento, o semblante de Caim ficou parecendo com o semblante de um demônio. Então, nós temos que ter muito cuidado quando a gente se ira fortemente, quando a pessoa quer se vingar, quer fazer justiça pelas próprias mãos. Nós temos que entregar tudo na mão do Senhor. Tudo tem que ser colocado aos pés do Senhor, que é Ele quem julga a nossa causa. Não vou dizer que às vezes não dá vontade de fazer justiça. Dá. Mas nós somos seres humanos, mas nós somos homens e mulheres de Deus. Temos que esperar que Deus faça justiça por nós. Porque a Bíblia diz que Deus ele não dorme. No Salmo 125 está escrito que ele não dorme, que ele não pisca, que ele não tosqueneja. Então temos que estar atento. Não é pecado você se irar. A gente fica irado. O pecado é você dar continuidade a essa ira, que pode se tornar numa vingança, numa cólera, numa ira explosiva, sem controle, sem domínio, sem rédea. E isso pode acarretar consequências danosas e gravíssimas. Então nós temos que ter cuidado. O diabo ele trabalha nas emoções. Se a pessoa tem um sentimento de raiva e guarda aquilo, nutre aquilo, isso pode causar problema. Hebreus fala sobre isso, né? Que nenhuma raiz de amargura brotando e por ela muitos sejam contaminados. Temos que ter cuidado com isso. Nós não devemos deixar que a cólera, que a ira explosiva norteie e dê direção e diretriz ao nosso raciocínio.
Porque o nosso Deus é poderoso, nosso Deus é santo, Ele é maravilhoso. Que Deus possa guardar a tua vida, guardar a tua família desse mal, que você coloque diante dos pés do Senhor toda a sua tristeza, toda a sua angústia, coloque aos pés do Senhor. A Bíblia fala em Filipenses 4:6, lançando sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Que Deus te abençoe e voltaremos em breve com mais um vídeo, querendo Deus em nome de Jesus. Amém.